Você ainda usa o clássico sabonete Febo? Se sim, você precisa assistir a este vídeo até o fim. O sabonete Febo, com seu aroma inconfundível e história centenária, é um dos queridinhos dos brasileiros há décadas. Mas será que ele continua sendo uma boa escolha para a pele nos dias de hoje? Com tantas novas fórmulas e tecnologias dermatológicas surgindo, vale a pena entender o que os especialistas dizem sobre esse produto tão tradicional. Prepare-se para descobrir os prós, os contras, mitos e verdades sobre esse sabonete que marcou gerações e veja se ele ainda tem espaço no seu dia a dia de cuidados com a pele. Aproveita e já deixa o seu like, pois isso ajuda no crescimento do nosso canal e faz com que o conteúdo chegue a outras pessoas. Criado em 1930, o sabonete Febo foi o primeiro sabonete de glicerina do Brasil, conhecido pelo seu perfume marcante e embalagens coloridas. Com o nome inspirado na mitologia grega, Febo, deus do sol, ele representava luxo, sofisticação e qualidade. Nas décadas seguintes, virou um ícone presente em banheiros por todo o país. Mas o que era considerado o ápice do cuidado com a pele naquela época, ainda se sustenta hoje? Vamos analisar a composição, os benefícios e os possíveis efeitos colaterais segundo a dermatologia moderna. Composição tradicional do Febo. A fórmula clássica do sabonete Febo inclui glicerina, óleos vegetais, fragrâncias intensas e corantes. A glicerina é um umectante poderoso, que ajuda a manter a hidratação da pele. No entanto, as fragrâncias e corantes, embora proporcionem uma experiência sensorial agradável, podem causar reações em peles mais sensíveis. Dermatologistas apontam que, para peles secas ou sensibilizadas, esse tipo de composição pode exigir atenção redobrada. Por isso, entender sua pele é o primeiro passo para decidir se Febo ainda é ideal para você. O pH do produto. Outro ponto importante na escolha de um sabonete é o pH. A pele saudável tem um pH levemente ácido, por volta de 5,5. Muitos sabonetes em barra possuem pH alcalino, o que pode alterar a barreira de proteção da pele e causar ressecamento. Embora o Febo contenha glicerina que ajuda a minimizar esses efeitos, seu pH elevado pode não ser o mais indicado para quem tem a pele seca ou com tendência à irritação. Fique atento, uma pele desequilibrada pode abrir espaço para alergias e até acne. A questão das fragrâncias. O aroma marcante é uma das maiores marcas do sabonete Febo. No entanto, dermatologistas alertam: perfumes e fragrâncias sintéticas estão entre os maiores causadores de dermatite de contato. Embora muitas pessoas usem Febo há anos sem problemas, quem tem pele reativa ou sofre com rosácea, eczema ou alergias deve ficar de olho. O ideal é fazer um teste antes de adotar qualquer sabonete perfumado na rotina, mesmo os clássicos. Vou deixar na descrição deste vídeo o link do sabonete. Passa lá no final do vídeo. Comparação com sabonetes dermatológicos modernos. Hoje existem diversas opções de sabonetes dermatológicos no mercado, formulados especialmente para diferentes tipos de pele. Muitos são livres de fragrância, corantes e possuem pH balanceado. Comparado a esses produtos, o Febo clássico pode parecer ultrapassado, mas ainda tem seu valor. Em peles normais ou oleosas, pode funcionar bem, especialmente pela sensação refrescante. Mas para peles mais exigentes, talvez seja necessário buscar alternativas mais suaves e específicas. Benefícios ainda reconhecidos. Apesar das críticas, o sabonete Febo tem seus méritos. É acessível, rende bastante, possui ingredientes hidratantes como a glicerina e entrega uma sensação de limpeza profunda. Além disso, sua fragrância intensa agrada a muitos e pode até funcionar como um substituto de colônia para o dia a dia. Para quem não apresenta sensibilidades cutâneas, ele continua sendo uma opção viável e nostálgica. E como veremos mais adiante, há até linhas da marca voltadas para peles mais delicadas. Alternativas da própria marca. A Febo soube se reinventar ao longo dos anos. Hoje, a marca oferece sabonetes em barra e líquidos com composições mais suaves, sem corantes e com fragrâncias mais leves. As linhas Anatura, Odor de Rosas e Lavanda são boas opções para quem quer manter o charme do Febo, mas com um toque mais moderno. Essas versões podem ser mais adequadas para peles sensíveis ou para quem busca um cuidado mais delicado. Vale testar para ver qual sua pele aceita melhor. Dermatologistas recomendam ou não?
A resposta é: depende. Se você tem pele normal e nunca teve reações ao produto, provavelmente pode continuar usando sem grandes preocupações. No entanto, se tem histórico de alergias, pele seca ou sensível, o ideal é conversar com um dermatologista e talvez trocar por sabonetes com fórmulas hipoalergênicas. Dermatologistas geralmente recomendam priorizar produtos com menos ingredientes irritantes e com comprovação clínica de segurança, especialmente para uso facial. Febo no rosto, sim ou não? Essa é uma dúvida comum. Pode-se usar febo no rosto? A maioria dos dermatologistas não recomenda sabonetes com fragrância intensa e pH alcalino para o rosto, já que a pele da face é mais sensível que a do corpo. Embora muita gente relate bons resultados com febo no rosto, o uso contínuo pode desequilibrar a barreira cutânea. Se você ama o produto, deixe-o para o corpo e escolha um sabonete facial específico para sua pele, sua cutis vai agradecer. Sabonete memória afetiva. Muitos brasileiros usam o sabonete Febo não apenas pelos benefícios, mas também por uma questão emocional. O cheiro nos lembra da infância, da casa dos avós, de momentos especiais. A memória olfativa é poderosa e pode influenciar nossas escolhas de consumo. E tudo bem manter produtos que nos trazem conforto, desde que nossa pele não esteja sofrendo com isso. O equilíbrio entre nostalgia e cuidado é o segredo. Deixei na descrição deste vídeo o link de produto que uso que renova a beleza da minha pele. Passa lá no final do vídeo. Como escolher o sabonete ideal para seu tipo de pele? Você sabe qual é seu tipo de pele? Isso faz toda a diferença na escolha do sabonete. Peles oleosas podem tolerar sabonetes mais adstringentes, enquanto peles secas pedem fórmulas hidratantes. Já peles sensíveis exigem produtos sem perfume e corantes. Antes de julgar se o Febo é bom ou ruim, é essencial conhecer sua pele. E se você tiver dúvidas, vale a pena consultar um dermatologista. Um sabonete errado pode prejudicar bastante a saúde da pele. O poder da glicerina. Um ponto positivo da fórmula do Febo é a presença de glicerina, um ingrediente hidratante que atrai água para a pele. A glicerina é amplamente utilizada em dermocosméticos por sua ação umectante. No entanto, ela sozinha não garante uma pele saudável se outros ingredientes da fórmula forem agressivos. O ideal é combinar produtos com glicerina a uma rotina de hidratação e proteção solar adequada. A boa notícia: ela é um grande aliado no combate ao ressecamento. Ingredientes que merecem atenção. Além das fragrâncias e corantes, alguns sabonetes, incluindo o Febo, podem conter conservantes que causam irritações em peles sensíveis. Fique de olho em ingredientes como parabeno, BHT e tetrazódio ETA. Embora estejam dentro dos limites seguros, quem tem pele muito reativa pode desenvolver alergias com o tempo. Ler rótulos e entender o que você está aplicando na pele é um hábito que todos deveríamos ter. A informação é a sua melhor proteção. Pode usar em crianças. Sabonetes com fragrâncias fortes, como o Febo tradicional, não são recomendados para bebês e crianças pequenas. A pele infantil é muito mais sensível e pode reagir mal a certos ingredientes. Para os pequenos, sempre opte por fórmulas infantis, dermatologicamente testadas e sem perfume. O uso do Febo pode ser seguro para crianças maiores, desde que não apresentem nenhum tipo de reação. Na dúvida, sempre consulte o pediatra. Uso contínuo faz mal? Se sua pele responde bem, o uso contínuo do sabonete Febo não é necessariamente prejudicial. Mas vale lembrar que, com o passar dos anos, a pele muda e pode se tornar mais sensível. Ficar atento a sinais como ressecamento, coceiras ou manchas é essencial. Alternar o uso com sabonetes mais suaves pode ser uma boa estratégia para manter a pele equilibrada. A regra é clara: escute sua pele e ajuste sua rotina sempre que necessário. O que dizem os consumidores fiéis? Muitas pessoas usam Febo há décadas e juram que não trocam por nada. Relatam sensação de limpeza, perfume duradouro e ótimo custo-benefício. Mas também há relatos de quem abandonou o produto por sentir a pele mais ressecada ou irritada. A experiência é pessoal e, por isso, é tão importante conhecer o seu tipo de pele. A opinião dos consumidores mostra que tradição e modernidade podem se encaminhar juntas, desde que haja equilíbrio e bom senso.
Como incluir o Febo em uma rotina de skincare equilibrada? Se você ama o sabonete Febo, pode perfeitamente incluí-lo em uma rotina de cuidados, desde que ele seja usado com consciência. Por exemplo, usá-lo apenas no corpo, e não no rosto. Ou intercalar com sabonetes neutros em dias alternados. Complementar com um bom hidratante após o banho também ajuda a compensar qualquer possível ressecamento. O importante é montar uma rotina que respeite sua pele e seus gostos, com segurança e praticidade. Vale a pena continuar usando? No fim das contas, a pergunta que não quer calar: ainda vale a pena usar sabonete Febo? Se ele funciona bem para você, não há motivos para parar. Mas é essencial entender seus limites e ajustar quando necessário. A dermatologia não condena o uso, mas recomenda cautela com fragrâncias e pH. A escolha é sua, desde que seja consciente e alinhada às necessidades da sua pele. Use com sabedoria e com carinho. Assista ao vídeo que deixei o link no final deste vídeo sobre pomada Minâncora no rosto. Veja o que acontece. Agora que você descobriu o que a dermatologia diz sobre o sabonete Febo, que tal avaliar o que sua pele está pedindo? Cuidar de si mesmo é um gesto de amor e consciência. Se você ama moda, maquiagem, beleza e também se interessa por um estilo de vida saudável e cheio de autoestima, clique no link na descrição do vídeo e conheça as dicas de estilo, truques de cuidados com a saúde da pele e beleza. O conteúdo é gratuito. Gostou deste vídeo? Se este vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, mais pessoas terão acesso a informações que realmente fazem diferença. E me conta nos comentários, você ainda usa Febo? Por quê? Sua opinião pode ajudar outras pessoas a fazerem escolhas mais informadas. Até o próximo vídeo.